Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Nós vamos para a palavra. Pretendo ser breve. Hoje é dia de almoço, de comer aquela macarronada, hein? Coisa linda. Mas eu sei que Deus tem um banquete para nós muito melhor do que aquele que nós vamos provar ao sair daqui. Quantos creem nisso? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Você está no melhor lugar do planeta, que é onde Deus está falando. Não é essa estrutura, não é esse nome. Qualquer lugar onde Jesus está se manifestando é o melhor lugar para nós, e nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos permitir estarmos aqui nesse lugar onde o Senhor fala, e é o que nós mais queremos ouvir, é o Senhor. Usa-me, Senhor, e apesar de tantas limitações e falhas humanas que eu tenho, que o peso da sua glória me tome aqui agora, e que seja o teu Espírito Santo falando. Nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Nós honramos o Senhor agora nesse momento em total reverência e devoção. Nós não vamos ficar pensando no almoço, no que vem depois, no que está lá fora. Nós queremos nos encontrar com a sua voz nesse lugar agora e apenas ouvir o Senhor. Nós vamos te adorar dessa forma, porque nós sabemos que não é a palavra do neto, a palavra de um pastor, de um humano qualquer, é a palavra de Deus, e nós queremos nos comportar como quem está diante do Deus que fala conosco. Então usa, Senhor, esse momento agora para edificar as vidas daqueles que nos ouvem, sejam aqui, sejam aqueles que estão ouvindo pela internet agora, que a mesma presença, a mesma unção que nós percebemos nesse lugar invada cada lar agora também, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, e abre, expande as nossas mentes, para que a semente da tua palavra encontre um terreno fértil, e possa prosperar, e cumprir aquilo para que ela foi enviada, para a honra e glória do nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Abre comigo lá em João, primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Nós na semana anterior iniciamos uma série de mensagens com o tema ovelhas, e hoje nós estamos no segundo episódio. Primeiro episódio nós falamos sobre conhecer a voz do pastor das nossas almas, e hoje nós queremos falar sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós queremos entender qual a implicação existe para nós no fato de Jesus ser esse Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29 vai nos dizer assim: no dia seguinte, João, esse João aqui o Batista, não o que está escrevendo o Evangelho, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau, essa é uma das afirmações do profeta aqui, do João Batista, mais poderosa. Ele fez muitas afirmações acerca de Jesus. Ele reconheceu Jesus como noivo, qual Deus desejaria se casar com a sua noiva, a igreja, que nós estamos aqui. Quem é noiva de Jesus aí, amém? Ele reconhece Jesus como o Senhor da igreja, quando ele diz que é o noivo, como aquele que na cultura, principalmente, na nossa cultura talvez isso não faça sentido, mas nessa cultura, né, o noivo é aquele que se apropriaria da noiva, né, aquele que resgataria, compraria a noiva, e Jesus fez isso. Mas agora essa afirmação, que é a primeira que João faz em relação a Jesus, é uma afirmação muito poderosa, porque ele reconhece em Jesus aquele que libertaria-nos da escravidão do pecado. Claro que primeiro, quando ele diz eis o Cordeiro de Deus, esse Cordeiro de Deus é o Cordeiro que Abraão primeiramente profetiza lá em Gênesis 22, quando ele sobe a Moriá sacrificar o seu filho Isaque. Nós sabemos que Deus jamais queria ou aceitaria um sacrifício humano, mas Abraão até aquele momento desconhecia tal coisa. Era muito cultural dos povos que viviam ao redor de Abraão, e a nação de Israel ainda não havia sido formada, ela começa a partir do chamado de Abraão. Era muito comum naquele momento o sacrifício humano. Em outras culturas, né? Ainda existem culturas que praticam sacrifício humano, né? Recentemente aí, acho que tem uns 4 anos no máximo, né? Que saiu aquela série Vikings e falava da cultura nórdica, e para eles era algo assim que precisava acontecer em momentos específicos de guerras mais importantes. Eles tinham que alguém se oferecer para ser sacrificado, para que os deuses deles então abençoassem a guerra. Então sacrifício humano não é uma coisa assim tão distante da nossa realidade, mas nós sabemos que o Deus de Israel nunca quis
um sacrifício humano, mas ele usa essa situação cultural na época para provocar Abraão, para entender se Abraão seria tão devoto a ele quanto aquelas pessoas que adoravam deuses pagãos na época de Abraão. Então Deus pede o filho Isaque para Abraão sacrificar Isaque. Só que Abraão já tinha uma consciência de relacionamento tão profunda com Deus, ele já tinha experimentado por meio da fé tantos milagres, o seu próprio filho era um milagre, que ele foi muito consciente que esse não seria o único Deus que pediria um sacrifício humano, mas esse seria o primeiro Deus, que depois de ter sacrificado a ele, ele traria de volta a vida aos mortos. Meu Deus, Abraão antes de nós creu na ressurreição dos mortos e na ressurreição do seu próprio filho, estando disposto com o seu coração a entregar Isaque. É fato que ele, subindo no Monte Moriá, não quero ler esse texto todo, que é só para a gente entender o que João Batista está vendo em Jesus. Ele subindo o Monte Moriá com o seu filho, ele deixa os seus 2 servos ali com os jumentos carregados e vai subir apenas com um menino para o sacrifício. E quando ele entra nesse terceiro monte, que é o que tem o cimo mais alto dos 3, que é o Moriá, onde acontece esse ato de adoração, o menino começa a ter uma conversa com o pai. O menino já não era um garoto tão pequeno, tinha perto dos seus 14 anos, e acho que ele começa a fazer conta, acho que a coisa começa a apertar o coração dele. O menino também talvez já soubesse de sacrifício humano. Meu pai está subindo para sacrificar, o que está acontecendo? E ele fala: pai, estou vendo machado, estou vendo lenha, estou vendo as pederneiras para tacar fogo no negócio aqui. Ele falou: pai, cadê o cordeiro? E Abraão então profetiza, não apenas a respeito do próprio Isaque, mas ele fala a respeito desse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão diz em Gênesis 22, o Senhor proverá para si mesmo o cordeiro do sacrifício. Abraão revela a graça de Jesus, que entregaria a sua vida de maneira resoluta, mas submissa, de maneira devota ao próprio Senhor, porque ninguém tirou a vida de Jesus, Ele mesmo deu a sua vida. Jesus afirma: ninguém toma a minha vida, eu mesmo entrego para depois recebê-la de volta. Assim como nós vimos nas culturas, muitas pessoas que se entregavam para se sacrificar por seu Deus, para suas aspirações humanas, para sua ganância. Jesus diz: eu mesmo dou a minha vida, mas eu dou a minha vida em favor dos meus amigos. Eu mesmo me sacrifico, entrego a minha vida, e por isso eu posso recebê-la de volta, porque nós servimos um Deus que traz vida aos mortos. Nós servimos um Deus que é Deus sobre vivos e sobre mortos, um Deus que ressuscita. Quem crê nisso? A sua fé é baseada em ressurreição, aliás. Então, quando João Batista olha para Jesus, a revelação que João Batista tem vai muito além da lei de Moisés. Ele lembra que em algum momento o pai deles, o pai da nação de Israel, o nosso pai, o pai da fé, disse: Deus mesmo trará para si o cordeiro, que nos livrará dos nossos pecados, que nos libertará. Então depois, Deus manifesta essa realidade para Israel, não em Israel, mas para Israel no Egito. Todos sabem que depois que os patriarcas morreram, então José é levado para o Egito. Ali em Gênesis 45 nós temos o final dessa história, e Moisés vai saber disso quase 4 séculos depois. José entra no Egito e toda a sua família, então, que são os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, seus 12 filhos, eles vão para o Egito depois da escassez na sua terra, e eles começam a viver lá e prosperarem lá por causa de José. Mas isso acontece daquele faraó e daquela geração morrer, e uma outra geração se levanta e nada sabem a respeito de José e dos seus irmãos e do povo de Israel. Segundo aquilo que Deus mesmo havia falado para Abraão, eles se tornam escravos da nação egípcia, que teme a prosperidade dos judeus no meio do povo. Então eles ficam escravos por mais de 400 anos, de acordo com as palavras que Deus havia anunciado para Abraão. E é então nesse momento que Deus envia Moisés como um libertador para Israel, que vivia na escravidão do Egito. E nós sabemos que quem de fato vai libertar a nação de Israel da escravidão egípcia é o próprio Senhor. Em Êxodo 3, quando nós lemos isso, eu não vou ficar abrindo todos esses textos, porque eu quero ser muito prático no Novo Testamento, mas vocês precisam entender o contexto do Cordeiro. É através de Moisés, em Êxodo 3, que Deus diz: eu estou indo libertar o meu povo. Ou seja, não é você, Moisés, que está indo. Deus chama Moisés porque ele se manifesta na terra através dos homens, mas ele diz: eu mesmo estou indo porque eu ouvi o clamor do meu povo, as suas orações, a sua angústia, as suas lágrimas chegaram até mim. Então Deus mesmo envia Moisés ali para libertar o povo, e ele faz isso por meio de sinais e maravilhas, de prodígios,
As pragas no Egito são a poderosa mão de Deus se manifestando para que o povo dele pudesse ser libertado, e que ficasse muito claro que era Deus que estava fazendo aquilo, que não era apenas uma articulação diplomática de Moisés junto a Ramsés, não era apenas uma articulação diplomática humana que estava negociando termos para que Israel saísse. Porque no campo da diplomacia, no campo da política, Moisés se apresentava ali para o faraó egípcio e pedia: deixa o meu povo ir, nós temos que adorar o nosso Deus, nós vamos oferecer sacrifícios. Mas no campo da diplomacia nada acontecia. Então Deus manifestava os seus milagres ali em formas de praga contra os egípcios, no mesmo lugar onde seu povo estava. Só que sobre a terra de Gósen, que era onde José havia herdado já 400 anos antes, e é onde o povo hebreu havia se instalado, as mesmas coisas que caíam no Egito não caíam sobre a cabeça do povo de Deus. Meu Deus, quando me perguntam escatologicamente se eu acredito que nós vamos passar pela tribulação, para mim, do ponto de vista de princípio, esses são um dos textos mais poderosos, porque a maior tribulação que a humanidade experimentou, o povo de Deus estava presente naquele momento. A diferença é que eles foram guardados na tribulação, e assim eu creio que nós seremos guardados. A coisa acontecia no mesmo lugar, caía pedra na casa do egípcio, aqui na casa do hebreu não caía aqui, porque a mão de Deus poderosamente manifestava os seus sinais. Essa mesma mão protegia o seu povo. Ei, presta atenção, recebe isso se você quiser. Nós podemos estar numa terra onde a ira de Deus está se manifestando, onde a economia está escangalhada, onde existem políticos maus governando, onde existem pragas se manifestando, mas quem está debaixo da mão de Deus, no mesmo lugar onde a praga se manifesta, é guardado e prospera. Quem crê recebe isso. Deus havia feito isso, mostrando que a libertação dele não apenas se manifestaria quando ele tirasse o seu povo do lugar de escravidão, mas mesmo durante o tempo de escravidão eles podiam ser livres, porque nós temos o Espírito de Deus, e aonde o Espírito de Deus está a liberdade, mesmo no lugar de escravidão. Por isso que Paulo chega a dizer que alguém, quando serve ao Senhor ainda sendo escravo, é livre. Em 1 Coríntios capítulo 3 ele vai dizer: porque o Senhor é Espírito, e se você tem o Espírito de Deus, até numa terra de escravidão você é livre, porque aonde o Espírito de Deus está, nesse lugar, a liberdade. Quantos livres nós temos aqui? E glória a Deus por isso, porque quando Deus então chega na 10ª praga, a 10ª praga é a morte do cordeiro. Só que agora, Deus dá uma ordem muito específica para o povo hebreu. Ele diz: vocês vão precisar sacrificar um cordeiro, vocês vão precisar matar um animal. Um cordeiro é um cabritinho de até 1 ano, né? Porque o cordeiro é o filhote, assim como o cabrito é o filhote, né? Do bode, da cabra ali, o cordeiro é o filhote da ovelha e do carneiro. Então era um filhotinho de até 1 ano, um macho sem defeito. Vocês vão sacrificar esse animal, e vocês vão precisar passar o sangue nas laterais, no topo, no umbral dessa porta, e vocês vão entrar e vão fechar a porta, e vocês vão comer esse animal todo. E nesse momento que vocês fizerem isso, eles separavam esse cordeiro no 12º dia, deixavam ele preparado para o sacrifício. Na purificação, no 14º dia eles fariam isso, trancariam a porta, e naquela noite o anjo da morte passaria sobre o Egito, e quem não tivesse dentro de casa com sangue na porta, seria atingido pela morte do primogênito daquela família. E nós sabemos que isso acontece, e essa é a praga que traz choro para todo o Egito, porque não tinha uma casa, desde a casa do último funcionário do faraó, até a casa do próprio faraó, onde não houve choro, onde não houve luta, onde não houve morte. Mas aqueles que estavam debaixo do sangue do cordeiro, se alimentando dele, com a sua família dentro de casa, não foram tocados. Quando João Batista fala: esse é o Cordeiro de Deus, ele sabia exatamente o que ele estava falando. O Cordeiro que Deus prometeu através do profeta Abraão, e que manifestou através da lei de Moisés. É chegada a hora agora, em que ele não vai apenas resolver os nossos problemas temporários de ano em ano, mas de uma vez por todas, ele tirará o pecado do mundo. Meu Deus, isso é demais. Sabe, existe algo aqui: o povo de Israel jamais poderia se libertar a si mesmo. Eles não tinham condição, depois de 400 anos de escravidão, sem organização política, sem armas, sem força para enfrentar naquele momento o exército mais poderoso que existia no planeta. Eles não tinham condições de se libertar. Por isso que Deus vem e proveu o escape com as suas mãos poderosas. Ele fez, porque o que eles fizeram então? Eles apenas clamaram. Tudo que o povo de Israel podia fazer naquele momento era chamar, era clamar pelo nome de Deus. E a palavra de Deus diz para você e para mim que todos aqueles que chamam, todos aqueles que clamam, invocam o nome do Senhor, são salvos.
E foi exatamente aquilo que eles fizeram naquele momento. Eles só podiam clamar, eles só podiam confessar o nome de Deus e dizer: Deus, nós cremos que só o Senhor pode nos libertar. E essa libertação do Egito simboliza também a sua libertação e a minha libertação do escravo, da nossa vida de escravidão, das mãos do faraó. Eu não sei quem está aqui nessa manhã ou quem está me ouvindo, mas a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar pelo nome de Deus pode estar na maior situação de perrengue, de opressão, de dependência do pecado. Muitas vezes a nossa escravidão, a nossa opressão é porque nós não conseguimos ser livres do pecado, e sozinho ninguém consegue. Nós somos exatamente quando esse povo está no Egito aqui por mais de 300, 400 anos, de certa forma nós começamos até nos acostumarmos com a escravidão. Nós começamos a nos acostumar com a opressão do faraó, e nós começamos a chamar o faraó de nosso Senhor, o faraó que representa Satanás, o Egito que simboliza uma vida de pecado, uma vida longe da nossa comunhão com o Espírito Santo. Você não tem condição de sair disso sozinho, eu não tenho condição de sair disso sozinho, mas o Senhor proverá para si mesmo o cordeiro. Ei, vejam, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro que Deus prometeu que o seu sangue nos libertaria de todo pecado. Ou seja, nós não temos condição de nos tirarmos de uma vida de pecado, e Deus então envia o escape, Ele envia a provisão para que nós sejamos libertos do pecado. Mas preste atenção no texto que nós vamos ler agora. Existe uma progressão nesse relacionamento. Existe uma progressão no relacionamento com o cordeiro, tanto no Egito quanto aqui. Deus ele dá uma ordem para Moisés para que sacrifique esse animal, e o seu sangue então é passado do lado de fora da porta. Mas o povo precisa entrar para dentro da porta agora e participar da comunhão com o cordeiro. Deixa eu ver qual que é o texto aqui que fala sobre isso. Êxodo capítulo 12, dos versos 9 até o verso 11. Vamos ler o texto mais curto aqui. Diz assim: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas amassada no fogo. Por quê? Assada no fogo. Por quê? Sacrifício. Deus estava instituindo aqui, antes de entregar a lei para Moisés, que o holocausto que ele vai estabelecer depois, alguns anos depois aqui, a gente não vai entrar nisso, precisava ser completamente consumido pelo fogo. E isso fala da maneira como nós entramos e acessamos o nosso relacionamento com Jesus. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, no versículo 1 e 2, que a única forma de nós experimentarmos uma vida pelo Espírito é quando nós nos oferecemos em sacrifício. A palavra é holocausto. Holocausto significa uma oferta completamente queimada, algo que foi consumido pelo fogo. Deus proveu o cordeiro que derrama o seu sangue, mas eu preciso entrar para dentro da porta agora, e dentro da minha casa, isso precisa ser completamente queimado. Isso simboliza sacrifício. Primeiro o sacrifício de Jesus, mas depois a minha participação no sacrifício com Jesus. Vamos continuar lendo isso que a gente vai entender completamente. Mas assada no fogo, preste atenção: cabeça, pernas e vísceras, tudo tinha que ser completamente assado. Não tinha partes que eu poderia escolher que me agradava mais. Espera aí, já que Deus proveu o cordeiro para mim, agora nós vamos comer só peito e coxa, aquele carrezinho do cordeiro, coisa boa, coisa linda, maravilhosa. Vamos só no mignon. Não, Deus está dizendo: a progressão do seu relacionamento com o sangue que foi derramado envolve sacrifício, e não existe possibilidade de você se relacionar com o cordeiro só naquilo que te agrada. Ou você come cabeça, perna, víscera, ou você não escolhe o que existe no Evangelho, ou você não se relaciona com o cordeiro. Não tem como ser um relacionamento fofo com o cordeiro. Ah não, vou cozinhar água porque fica mais macio, e eu vou comer só o peitinho, só a coxinha do cordeiro. Não, Deus está dizendo: entra para dentro da sua casa, porque isso fala de intimidade. Bota fogo no negócio e você vai comer tudo que tiver nele, porque Deus está falando de uma progressão no relacionamento. O sangue foi derramado, agora dentro de casa eu preciso comer até a víscera. Eu preciso experimentar tudo que existe no Evangelho para mim, porque eu não posso pensar que eu posso experimentar as promessinhas de Deus, perdão pelo promessinhas aqui, mas que eu posso provar: nossa, nada me faltará do Senhor é meu pastor, sem querer andar com Ele no vale da sombra da morte. Quem está comigo está entendendo aqui. Vamos continuar. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar, sacrifício mais uma vez, e ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão,
comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Quando Deus estabelece o sacrifício para Moisés, Ele diz: estejam prontos para aquilo que se manifestar dentro da sua vida, ser a primeira coisa que acontece no dia seguinte. Deus está dizendo, a partir do momento que você entra para esse relacionamento, que você está debaixo do sangue, você vai provar de tudo que Deus tem para você, daquilo que ofende a sua natureza, que quer escolher coisas fáceis, aquilo que é muito bom e confortável e traz afago para a nossa alma. Mas a partir do momento que a palavra de Deus entra dentro de você, meu amigo, aperta o cinto, bota a sandália no pé e coloca o cajado na mão, porque Deus está te capacitando para viver o que Ele tem para você. A palavra de Deus não vem apenas para te alimentar, mas a palavra de Deus vem para te preparar para viver o que Ele tem para você no dia seguinte. Nós viemos aqui, nós comemos víscera, cabeça, as coisas às vezes travam no nosso estômago. A palavra de Deus tem hora que parece que é mel na boca, mas é fel no estômago, e às vezes parece que é fel na boca e mel no estômago, e a coisa vai se invertendo. Nem sempre é tão fácil assim, mas a partir do momento que a palavra de Deus nos alimenta, ela também nos habilita para viver as promessas dEle, porque eles precisavam fazer isso para ser livre do pecado. Entenda isso, Ele proveu o sacrifício, Ele derrama o sangue, e isso me habilita para viver o que Ele tem para mim. Ele não me empurra para viver o que Ele tem para mim, Ele me entrega a sua palavra, e a palavra dEle me habilita para dar o próximo passo. Não existe como eu me esconder naquilo que Jesus fez. O que Ele fez me esconde do maligno, mas o que Ele faz por mim me habilita para viver o que Deus tem para mim. Quantos estão comigo? Pode dar glória a Deus. Ou seja, Deus envia, mas eu abro o meu coração e fecho a porta com a minha família primeiro. Porque essa lei dada para Moisés a respeito do Cordeiro de Deus envolvia um compromisso familiar. Ei, para de querer ficar arrastando quem não entende que você está vivendo para dentro da sua casa. Isso é um segredo. Deus está dizendo que primeiro é você e a sua família. Tem gente que não cabe na sua intimidade. Tem um segredo muito grande aqui. Ele diz, às vezes a família é pequena e Deus manda alguém para comer junto. Às vezes você não tem ali no seu laço de sangue alguém que seja tão familiar. A palavra de Deus mesmo diz que às vezes tem amigo que é melhor do que parente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Às vezes tem amigo que é mais chegado que irmão, e irmão quanto mais longe melhor. Pode acontecer, eu entendo você. Tem gente que não consegue entrar na mesa e sentar e comer com a gente. Deus diz, se for o seu caso, pega alguém perto de você ali e divide o cabritinho, divide o cordeiro. Mas não é todo mundo que cabe na sua mesa. Existe um segredo profundo aqui. Nem todo mundo pode compartilhar a sua mesa. Só com quem você pode compartilhar o seu coração. Só com quem está disposto a viver a mesma fé que você. Só quem está disposto a acreditar naquilo que você acredita e ser um impulsionador de Deus na sua vida. Não uma tragédia na sua vida, não um empecilho na sua vida, não um obstáculo na sua vida. Pare de se comprometer com aquilo que é obstáculo e tragédia, e comece a se comprometer com aquilo que impulsiona o que Deus tem para você, amém? Ou seja, existe um compromisso de fechar a porta. E mães, meu Deus, cadê as mamães aqui? Presta atenção, papais, cadê os pais também? Eu sei que do mesmo jeito que a gente tem no dia dos pais, mãe que fazem essa função, no dia das mães, no menor proporção, tem pai que precisa ser pai e mãe também. É o seu comportamento de fé que vai afastar ou arrastar a sua família. É o seu comportamento de fé que afasta ou que arrasta. Quando Moisés diz que você precisa trazer para dentro da sua porta a sua família para comer o cordeiro, significa que você precisa ter uma autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos, para que eles queiram comer do que você está comendo. É por isso que quando nós oramos e apresentamos as crianças aqui, nós dizemos isso. Os pais estão aqui apresentando para a comunidade, mas subiu, tirou foto com o pastor fazendo joinha aqui de joelho no chão. Eles estão dizendo que eles se comprometeram a ser um exemplo, que os filhos deles vão comer do cordeiro com eles. Que essas crianças que vieram aqui vão ter na paternidade e na maternidade exercida um exemplo de que dentro da minha casa, quando a porta é fechada, o que tem aqui dentro é o cordeiro de Deus, é a palavra, é aquilo que Deus faz, tanto lá fora quando eu estou na igreja, quando eu estou dentro de casa. O cordeiro é o mesmo. Quem está me entendendo aqui? Cedo ou tarde, o exemplo afasta ou arrasta. Os seus filhos vão querer aquilo que você tem, ou vão querer viver tudo menos o que você tem. Existe uma responsabilidade enorme sobre nós, de constituirmos a nossa família de sangue, como também a nossa família da fé. Nós estamos aqui numa família de fé comum, que eu creio que todos aqui confessam ao mesmo Deus. Quem não fez isso hoje de manhã é a sua oportunidade, amém, glória a Deus por isso. Mas dentro da nossa família que senta dentro da porta com a gente, na nossa mesa, onde eles conhecem exatamente quem nós somos, cedo ou tarde o nosso exemplo ou arrasta ou afasta. Algo precisa acontecer dentro da nossa casa, e Jesus nos deu aqui, por meio de Moisés, a receita. A nossa casa precisa ter o sangue dele nas portas, dizendo que esse lugar pertence a Deus. E depois que eu fechei a porta, tudo que tem para a gente comer ali é o Cordeiro de Deus. Tudo que nos alimenta, nos direciona, nos orienta, nos impulsiona é a
Palavra de Deus. Se os seus filhos estão num lar de maledicência, eles não estão comendo cordeiro. Então quando eles saírem para fora, o espírito de morte está sobre eles. Se o sangue do cordeiro não está sobre os umbrais das nossas portas, a nossa família vai ser completamente destruída, porque a única coisa que nos protege de um mundo onde o anjo da morte paira é o sangue do cordeiro sobre a nossa casa. Ou nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus, ou o anjo da morte está aí fora. Debaixo do sangue de Jesus, o anjo da morte continua aí fora, mas nós estamos cercados, a nossa casa está selada. E eu profetizo famílias aqui seladas debaixo do sangue do cordeiro. Eu profetizo famílias cujo alimento não é aquele banquete que você vai ter no meio-dia, mas é a palavra de Deus sustentando você, sua alma, dando direção. Quantos creem isso? Quantos querem isso em nome de Jesus? Maria era a mãe do cordeiro. É tão incrível isso que Simeão, quando profetiza sobre Jesus, né? Tanto Ana quanto Simeão, quando veem Jesus, eles entendem que aquele era o cordeiro de Deus que a humanidade esperava. No verso 35 de Lucas 2, a palavra vai dizer assim, durante o período profético sobre Jesus sendo apresentado, que nem nós fizemos aqui. Simeão, que esperava a vinda de Messias, ele vem e fala sobre Jesus muitas coisas, e ele olha para Maria nesse processo, ele olha para aquela mamãe nesse processo, e ele fala: oh, Jesus vai ser tudo isso, quanto a você uma espada vai atravessar a sua alma. Mãe é um negócio doido, né? Ela era Maria, a mãe de Jesus, mas ela era um ser humano normal, que precisava ser salva por ele, inclusive, mas podia ser Jesus o Salvador do mundo, continuava sendo o neném da mamãe. É tão sério isso, porque Maria sabia que ela estava dando a luz a Deus, ela era o ventre divino, não apenas para compartilhar a genética, mas Maria também tem um coração divino. Mãe é um negócio doido, né, gente? Que coisa louca, né? Deus escolhe a moça certa ali, não apenas para emprestar um ventre para Jesus, mas para compartilhar o coração compassivo que ela tinha com o homem Jesus. Você já parou para pensar que Jesus aprendeu muito sobre quem ele era com Maria? Antes de aprender com o Espírito Santo e ter comunhão com Deus Pai, o seu cérebro humano precisou ouvir da sua mãe. A natureza de Jesus, do carpinteiro, do cara que sustentava a mãe, do cara que empoderava os seus irmãos para cuidar da sua família, com certeza ele aprendeu com José. A gente tem pouca referência sobre José, mas eu tenho certeza que o coração compassivo ele aprendeu com Maria. No primeiro milagre que ele faz, está tendo aquela zica dentro do casamento ali em Caná da Galileia. Ela que foi convidada, Jesus foi também por causa de Maria, né? Diz que a mãe de Jesus estava ali, Jesus e os amigos também. Com certeza ela falou: só vou se levar meu filho. Eu não vou num lugar que meu filho não é bem-vindo. E aí Jesus falou: eu vou para o casamento, mas levo meus amigos. Coisa mais difícil que tem é convidar a gente que quer convidar a gente, né? Você convida para o seu casamento, ele quer levar um amigo, não é fácil. Jesus fez isso. Enfim, é a natureza compassiva de Maria que se manifesta ali, não é isso? É Maria que olha para Jesus e fala: ele acabou o vinho dele, Jesus, você precisa fazer alguma coisa, você não pode deixar esse povo sem vinho, vai dar errado o casamento. E Jesus fala: mãe, não é a hora ainda. Mas a hora de Jesus é revelada pelo coração da mãe. Glória a Deus pela vida de vocês, mamães. Olha como que Deus usa essa mulher com espírito compassivo. Depois a gente vê Jesus ali já empoderado pelo Espírito, tendo compaixão das multidões. Mas a primeira vez que você viu compaixão em Jesus foi a compaixão de Maria que tocou o coração dele. Glória a Deus, né? Mãe é um negócio de Deus mesmo. Que Deus abençoe vocês aí. A intensidade, o entrelaçamento ali da compaixão com o propósito de Jesus se manifestou através da mãe dele, a mãe do Cordeiro de Deus. Parabéns por vocês, mamães. Ou seja, nós temos então nessa visão mosaica da lei, a manifestação do Cordeiro que Deus proveu. Não o Cordeiro de Moisés, mas o Cordeiro Jesus. Mas nós temos um princípio: a maneira de nos relacionarmos com o Cordeiro é comer até as vísceras. Tudo, absolutamente tudo. Ou seja, Jesus ele deixou claro, inclusive depois, que nós precisaríamos comer a sua carne, que nós precisaríamos não passar apenas o seu sangue no umbral, mas ele diz: vocês vão precisar comer a minha carne e beber o meu sangue. Está lá no final do capítulo 6 do Evangelho de João. Ele diz: vocês precisam comer a minha carne, que é a verdadeira comida, e beber do meu sangue, que é a verdadeira bebida. E quando Jesus começa a falar sobre isso, ele estava se remetendo ali àquela lei mosaica que dizia: você não vai escolher o que você quer se relacionar comigo. Por quê? Porque as pessoas estavam gostando da ideia de ter o sangue de um cordeiro protegendo a vida delas, mas elas não queriam fechar a porta e ter um relacionamento sincero com ele. E quando Jesus diz isso, a palavra vai dizer do verso 47 ali, 48 para frente, no capítulo 6 do Evangelho de João, que as pessoas começaram a virar as costas e dar tchau para Jesus. Quando ele começa a dar a palavra mais dura,
Quer dizer, quando Jesus está curando, eu era cego, agora vejo. Era cego, agora vejo. Eu estava faminto, agora eu comi. Ei, Jesus, coisa boa, quantas promessas Deus tem para mim. Aí na hora que Jesus começa a falar, discipulado custa tudo. Se você não abandonar seu pai e sua mãe por amor de mim, você não serve para andar comigo. A galera, nossa, está ficando difícil agora. Achei que ser crente era mais legal, era mais hypado. A igreja preta, eu faço um story. Aí Jesus fala, não é isso não. Se você não estiver disposto a entregar a sua vida inteira e encher a sua boca de vísceras, você não serve para andar comigo. A galera vira as costas. Porque nós queríamos apenas a proteção que o sangue nos dava, mas não o desconforto que as vísceras nos trazem. E o evangelho é visceral. Repita comigo, o evangelho, com convicção, o evangelho é visceral. Porque o convite de Jesus é: venham a mim, todo mundo, pode vir, chega aí. Está cansado e sobrecarregado? Venha. Esse é o convite. No convite a igreja é inclusiva, meu amigo. No convite o evangelho é inclusivo. Mas quando você chega aqui para caminhar com Jesus, o negócio é exclusivo. Quem quer comer sua paletinha de cordeiro? Beijo, tchau. Jesus disse isso. Se você não estiver disposto a devorar a sua vida com o evangelho, não é devorar o evangelho com a sua vida, é devorar a sua vida com o evangelho. Porque ele diz que quem não negar a sua própria vida por amor de mim, não pode ser meu discípulo. E aí nessa hora falar, então eu vou ter que mudar meu comportamento. Então, precisa. Jesus vem e alivia o seu cansaço, mas Ele te dá um padrão novo para você nunca mais ser escravo. A questão é que os nossos comportamentos nos escravizam, só que a gente gosta de ser escravo, e por isso que o Cordeiro de Deus vem, porque sozinho a gente não sai da escravidão. A gente dá um beijo na boca da escravidão e chama ela de meu amor. A gente se torna mulher de malandro, a gente gosta de apanhar do pecado. O faraó chicoteia as nossas costas, e a gente fala, nossa, mas tem cebola aqui. Cebola? Que tragédia é isso? Por isso que nós precisávamos de um Cordeiro de Deus, que não apenas passasse um pano para o pecado do mundo. É por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca da sua natureza o prazer pelo pecado. Você é um escravo porque você tem prazer, porque o homem só é escravo daquilo que o domina. O homem só pertence a um jugo de escravidão de alguém que está sobre ele. Mas Jesus não veio apenas para te remendar no pecado, Ele veio para arrancar o poder do pecado de dentro de você. Você às vezes tinha prazer de se vestir de um jeito que todo homem olhasse para você, mas o Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado de você. É por isso que eu não fico aqui ensinando como alguém se vestir, porque se o Cordeiro de Deus não tirar o pecado de você, você vai ter prazer em ser visto. Vista e visto, porque tem homem também que adora se exibir. Pastor, você não prega os e costume? Não, eu não posso, não vai mudar nada isso. São regras que parecem que funcionam, mas não consegue refrear o impulso da carne. Paulo vai dizer isso em Colossenses. Mas quando você se entrelaça com o Cordeiro, o comportamento dele muda o seu, porque ele tira o pecado. Ele não diz o que é pecado apenas, a lei dizia o que era pecado. Ei, presta atenção nisso. A lei dizia o que é pecado. É por isso que existem igrejas e pessoas e líderes que gostam de se basear na lei, porque é fácil falar, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. A lei aponta para o pecado. Ei, Jesus não precisa ficar dizendo o que é certo ou o que é errado, porque quando Ele entra, Ele tira a força do pecado. Ele não te dá regras que não conseguem refrear os impulsos da carne. Ele te toma pelo Espírito, e o Espírito poderoso de Deus tira o poder e o domínio do pecado da sua vida. É por isso que você precisa comer o Cordeiro. É por isso que você precisa se alimentar, isso precisa entrar no seu interior. O vinde a mim é fácil, mas você precisa permanecer nele. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou mexer na sua alma, eu vou dar alívio para você. Mas o alívio de Jesus não é ser fofo. Presta atenção, lá em 12:8, em Êxodo, acho que é 12:8, deixa eu ver se eu anotei esse trem aqui. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas. Ou seja, não tem nada doce nesse negócio. Você tem proteção, você tem alívio para sua alma, mas aquilo que acompanha o Cordeiro são ervas amargas. Nada doce. É direto. É para você pôr na boca e falar, e mastiga o trem. E depois ainda diz assim, e pão sem fermento. Ou seja, aqui é claro, seção em fermento significa, não é nada fofo. Ou seja, o ego é completamente destruído. Em 1 Coríntios, quando Paulo está tratando pecado, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 5, olha lá, 1 Coríntios 5 verso 6 diz, o orgulho de vocês não é bom. Olha só, como o maldito do pão com fermento fofo aqui infla a gente, porque ele diz, o orgulho não é bom. E o que ele liga o orgulho com fermento? Ele diz, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa levedar? Livrem-se do fermento velho, para que sejam uma massa nova e sem fermento, como realmente são.
sem orgulho, sem fofurinha. Ai, me ofendeu, ai, nossa, me alfinetou. Ei, tira o fermento da sua vida. Nós não somos nada. Quando me perguntam como que você está, pastor, estou melhor do que eu mereço. Às vezes meu dia está horrível, mas eu lembro que se fosse para ir porque eu mereço, eu tinha que estar no inferno, eu mereci o inferno. Então até um dia ruim é melhor do que eu mereço. Não tem espaço para ego. Você não entrou para dentro de casa para comer víscera com espaço para ego. Então ele ainda te lembra, você vai comer com pão sem fermento, não tem doçura, não tem fofura. Entrar é maravilhoso, permanecer que é o segredo. Não existe um evangelho inclusivo, existe um evangelho exclusivo. O compromisso com Jesus é um compromisso de exclusão. Todos os outros amores precisam ser queimados para você viver um único amor. Quem entregou a vida por você para te livrar do pecado. A gente pode continuar vivendo no pecado, sem problema nenhum. Posso viver no pecado e vir para a igreja? Seja bem-vindo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quero viver uma vida com Jesus. Está na hora de jogar o fermento velho fora. Está na hora de dizer, eu vou comer o que eu tiver que comer, porque Ele deu a vida por mim. E eu não quero passar a vida como um escravo do pecado debaixo da mão do faraó. Eu quero viver uma vida entrelaçada com aquele que morreu por amor a mim. A palavra de Deus é um apontamento para você, como João apontava, para que ao olhar para o Cordeiro você diga, eu quero segui-lo. Eu quero Ele para a minha vida. Eu não quero mais ser um escravo do faraó. Só que aí tem um segredo, depois que você entra nisso, é que você desfruta de tudo aquilo que tem em Jesus. Enquanto você ainda está lutando com o pecado, eu gosto do Egito, quero voltar para lá. Ah, o chicote do faraó é uma delícia nas minhas costas, coisa boa. Tem coisa melhor do que ficar aqui na pornografia, nos meus contatinhos, nas minhas sonegações, nas minhas mentirinhas, na fofoquinha, fala mal aqui, fala mal ali. Enquanto você estiver tomando chicotada do faraó e achando gostosinho, não vai acontecer nada na sua vida. Agora, na hora que você começa a devorar o cordeiro, você vai dizer para ele o que Pedro disse no final de João capítulo 6. Ele fala, se vocês quiserem, aliás Jesus fala isso também, viu? Não sou eu. O pessoal começa a ir embora, Jesus olha para os discípulos e fala, vocês querem ir embora também? Fica à vontade. Porta da rua serventia da casa, fica à vontade. Só que aí quando você tem um relacionamento com Jesus, que não está baseado nas promessas, que não está baseado nas bênçãos, mas está baseado naquilo que você conhece do coração dele, você vai responder igual Pedro respondeu. Se eu não me engano é o verso 70. Diz assim, para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. A gente achava que era feliz no pecado, mas depois de devorar o cordeiro, depois de nos entrelaçarmos com a sua essência, a gente descobriu que era a verdadeira alegria. Não tem lugar para correr. Já corremos para o melhor lugar, já corremos para o braço de Jesus. Ei, preste atenção, você que está ouvindo essa mensagem aqui. O timing é apressadamente. Depois de você comer essa palavra que você comeu na manhã, depois de ouvir isso que Jesus está falando com você, o tempo para você é apressadamente. O texto diz, saiam apressadamente. Depois de comer o cordeiro, amarra o cinto, bota a sandália, pega o cajado e saiam apressadamente. Se você deixar para amanhã, você perdeu o time. Se Jesus está falando com você, venha para Ele nessa manhã, e você deixar para outra hora, eu não estou pronto, perdeu o tempo. O tempo é agora, é o tempo que se chama hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas no tempo que se chama hoje, no tempo que se chama agora, você levanta disposto a mudar de vida. O sangue dele está sobre esse lugar, a palavra dele, o cordeiro está sendo devorado. Então o que você precisa fazer é responder a isso agora, é já. Verso 35 de 1 João, isso vai acontecer. Depois de ter dito, eis, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez João diz agora, não apenas para uma multidão, mas para 2 dos seus discípulos. No dia seguinte João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos, Simão e André, esses discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Verso 37 vai dizer, ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Largaram João na hora. 2 discípulos de João largaram João na hora. Eles falaram, a gente seguiu João até aqui só para encontrar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, você não está aqui porque você encontrou uma igreja legal para ficar, porque você está no ambiente, não. Você está aqui porque nós estamos apontando para o Cordeiro de Deus. É a Ele que vocês devem seguir. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós precisamos hoje apontar para o Cordeiro de Deus. Ei, você, se você ainda não segue a Jesus, o seu dia é hoje, a sua manhã é hoje. Hoje é a manhã de mudar de vida. Hoje é a manhã de apressadamente tomar uma decisão, uma postura que vai transformar você para sempre. Agora, se você segue o Cordeiro, para quem você está apontando Jesus? Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4,
não lembro qual o verso agora, mas ele diz: meus filhinhos, por quem até agora sofro e gemo em dores de partos, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Paulo estava dizendo: o meu trabalho aqui, o meu sofrimento como pastor, é para que Jesus seja formado em vocês, é para que a natureza do Cordeiro seja a sua natureza. E nessa manhã o que eu estou dizendo aqui para você, é a hora de seguir o Cordeiro de Deus. Eu preciso orar com você nessa manhã, que está entendendo que existe um chamado de Jesus para você mudar de vida. Então, sem demora, no seu lugar levante a sua mão. Se hoje você quer seguir o Cordeiro de Deus, levante a sua mão. Levante sua mão acima da sua cabeça bem alto. Isso é uma coisa para corajosos. Ei, meu Deus, sai do seu lugar. Quanta gente, sai do seu lugar. Eu quero orar com você, eu quero impor as suas mãos aqui. Vem aqui, sai do seu lugar. Você que levantou a sua mão, eu quero orar com você. Vem, saiam. Nós temos umas 30, 40 pessoas que levantaram a mão. Saia apressadamente do seu lugar com essa palavra profética, porque você vai caminhar com um Cordeiro que vai transformar a sua vida. Você vai experimentar o que é a vida de Jesus tomando conta da sua vida. E ei, o faraó não tem mais domínio sobre você. Você não estará mais debaixo do domínio do pecado, porque a graça de Jesus se manifestou poderosa, salvadora, e jamais o Egito será um lugar para você. Existe uma terra prometida para nós. Existe a glória de seguir o Cordeiro. Em Apocalipse diz que todos aqueles que seguiram o Cordeiro são esses que vão andar em ruas de ouro, em novo céu, em nova terra. O pecado não dominará mais vocês. O seu coração está sendo mudado nessa manhã. O seu coração de pedra está sendo feito um novo coração nessa manhã. Jesus, eu oro por cada uma dessas minhas irmãs e irmãos que estão aqui na frente. É pela tua palavra que eles decidiram nesse momento seguir a ti. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eles não terão um relacionamento de flerte com o pecado. Eles não terão mais prazer em viver uma vida longe do Senhor, mas agora o domínio da tua graça está sobre eles. Publicamente eles estão dizendo: eu quero seguir a Jesus, eu quero seguir o Cordeiro. Ei, se você ainda está no seu lugar, saia do seu lugar. Eles estão publicamente dizendo que eles amam a ti, Jesus, e que eles estão